Se você já se sentiu frustrado, você provavelmente sabe como é ruim ter esse sentimento. Oi, amigas, como é que vocês estão? Espero que bem. Esse final de semana, eu participei de volta de um campeonato de beach tênis e eu acabei ficando numa posição não tão boa novamente. E assim, eu tava com muita expectativa tanto antes, mas a expectativa antes era mais no sentido de me divertir, só que durante eu fui criando uma expectativa porque eu achei que eu estava jogando realmente muito bem e acabei ficando em sexto novamente, igual da outra vez. E é um campeonato que é bem individual, assim, né? Por mais que você jogue em dupla ali, ele é contando pontuação individual. Então aquele sentimento ficou comigo ali, eu fiquei pensando, nossa, será que eu não sou boa? Será que eu tô iludida comigo mesma? Será que, na real, eu devia parar de tentar, parar de jogar e pronto, acabou? Então por eu achar que eu iria muito bem no campeonato e acabei ficando com essa posição, depois eu fiquei pensando, nossa, acho que eu não sou tão boa assim. E veio aquele sentimento que ninguém gosta, que é, nossa, acho que eu sou uma droga. E eu sei que é normal ter esse sentimento, e provavelmente você também tem em várias questões da sua vida, porque a gente traz essa frustração pra qualquer coisa que tem um resultado que a gente tinha uma expectativa diferente e o resultado foi pior do que o que a gente queria, ou pelo menos não foi exatamente igual o que a gente queria. Só que qual que é o problema de você ficar com esse sentimento de frustração e você permitir que isso realmente se infiltre na tua mente, que você desista de fazer coisas? O problema é que você não vai viver todas as melhores e maravilhosas coisas que você pode viver e realizar na sua vida. Porque quando você se sente frustrado, normalmente você tem duas opções. Opção A, você vai desistir de tudo. Opção B, você vai lidar com esse sentimento, vai voltar e vai tentar fazer aquilo da melhor forma que você conseguir. Então você vai estudar, você vai se aperfeiçoar, você vai transformar as suas reações, a sua mentalidade, os seus padrões comportamentais para que você alcance resultados. Enquanto a opção A, você está numa mentalidade mais de vítima, uma mentalidade fixa. Na opção B, você está numa mentalidade muito mais maleável, em que você se permite errar e se transformar durante o caminho. E o que a gente quer na vida é exatamente ser essa pessoa no estilo B. Só que é óbvio que eu sei, e você também sabe, que não é tão simples assim, né? Quando eu falo isso, eu lembro muito daquele meme que fala assim, você tá triste? Então pare. Fique feliz. Tá frustrado? Pare, só se dedica. Não é assim. A gente sabe que não basta você querer pra você realizar tudo e passar por cima desse sentimento. Você realmente tem que saber lidar com o sentimento, que senão você só tá varrendo pra debaixo do tapete. Em algum momento isso vai te sobrecarregar de volta. Então, apesar de eu ainda me sentir frustrada com muitas situações, muitos resultados, muitas coisas que eu tinha uma expectativa em cima, eu aprendi a lidar com isso de uma forma um pouquinho mais rápida. Eu consigo, eu diria que digerir de uma maneira mais rápida do que eu conseguia antes. Se antes eu iria demorar 6 meses para enfrentar de volta essa frustração, depois eu passei a enfrentar em 1 mês e hoje em dia eu consigo enfrentar em 3 dias. Eu estou tentando melhorar ao ponto de que eu não me sinta frustrada, né, e que eu consiga lidar com isso de uma forma muito mais rápida mesmo, assim, em questão de horas, ou nem sentir esse sentimento. Mas enquanto eu não chego lá, eu vou falar pra vocês o que eu faço pra enfrentar esse sentimento de frustração de uma maneira mais rápida, consciente e me permitir que eu consiga realmente mudar e transformar a minha vida. A primeira coisa é entender que é normal você se sentir frustrado. Isso é humano. Não adianta você tentar descontar nos outros ou você ficar com tanta raiva de si mesma que você se coloca pra baixo ou faz alguma besteira em relação a si mesmo. É você entender, é normal você se sentir frustrado. Por quê? Você tinha uma expectativa, você setou um resultado ideal que você queria, uma realização pessoal em relação àquilo e você obteve um resultado diferente. É óbvio que você vai ficar meio frustrado, meio chateado de não ter alcançado aquilo que você achou que já tinha capacidade para alcançar, aquilo que você queria tanto alcançar. E a segunda coisa é entender que essa expectativa muitas vezes está envolvendo um resultado que não tá dentro do teu controle, né? O que tá dentro do teu controle? Igual essa situação do beach tennis. Treinar, fazer o melhor que eu posso, enfim. Se as outras pessoas que tô jogando naquele dia são melhores do que eu, elas estão num dia melhor do que eu, elas estão mais concentradas e etc, eu não tenho controle sobre isso. Eu não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. Eu só posso focar em mim, nas minhas ações e no que eu tenho controle daquele momento, que seria
de mim mesma, da minha mentalidade, e não em relação a como que o outro vai jogar, qual que vai ser a pontuação do outro. Enfim, isso eu não tenho controle. Então, até pelo resultado, se o resultado tá envolvendo outras pessoas, tá envolvendo outras organizações de alguma forma, você não tem controle sobre isso. Você só tem controle sobre si mesma, sobre a maneira que você pensa, sobre a maneira que você tá se portando em relação àquilo. Então, entender que a frustração, ela vem justamente porque você tá colocando o teu valor em cima de um resultado que não depende só de você. Se você estivesse colocando o teu valor em cima da expectativa que você chegou lá, você se dedicou, você deu o teu melhor, que você estudou e você já estivesse feliz e realizado com isso, você não iria precisar do resultado que não depende de você para provar que você é bom. A realidade é que você tá tentando pegar com que esse resultado externo defina algo sobre você mesmo. E isso tá gerando essa frustração, porque independente do resultado externo, seja ele positivo ou negativo, ele nunca vai estar bom o suficiente. Porque se ele for negativo, você não alcançou aquela tua expectativa. E se ele for positivo e você alcançou aquela expectativa, muito provavelmente você daqui a pouco vai estar insatisfeito, você vai querer alcançar outra coisa, já vai ter outro resultado, e aí você já no mesmo instante vai pensar, ai, tá bom, eu alcancei isso, mas ainda não tá tão bom, olha aquela pessoa, ela já tá ganhando em outro nível, ela já tá com, sei lá, qualquer coisa, em relação a qualquer coisa da sua vida, você pode gerar essa comparação, né? Então você sempre vai estar querendo mais no final das contas. Então o que faz você ficar frustrado é justamente colocar essa expectativa em algo externo a você e não saber lidar com esse resultado de uma forma rápida, porque você acha que o fracasso tá te definindo como pessoa, você acha que aquilo define a sua história, a sua dedicação e que aquilo está manchando você de alguma forma na sua trajetória. E isso te impede de evoluir, crescer e principalmente ganhar mais conhecimento em relação àquela área que você quer se desenvolver, em relação àquele assunto específico. Porque sim, quanto mais você quer crescer, mais conhecimento, mais base, mais pontos de contato você precisa ter em relação àquilo. E você não vai ser bom em absolutamente tudo que você se propor a fazer. Você tem que dar tempo ao tempo, né? Você pode ser bom em relação a tudo que você quiser fazer, mas ao mesmo tempo você vai ter que dar tempo ao tempo para que você possa se desenvolver, possa aprender, possa dar o seu melhor dentro daquilo. Não quer dizer que você hoje decidiu que vai ser o melhor e amanhã você vai ser o melhor. E aí, eu tava lendo um artigo de Stanford e eu achei maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou deixar ele na descrição, tá bom? Mas o que diz nesse artigo? Que as pessoas têm dois tipos de mentalidade, basicamente. Uma mentalidade fixa e uma mentalidade mais maleável. Eu não lembro se é maleável a palavra exata que eles usam, mas enfim. Essa mentalidade fixa é uma mentalidade em que você tem crenças sobre você e sobre a vida muito rígidas. E a mentalidade mais maleável é quando você consegue lidar de uma forma mais natural com os erros, com os acertos, com os fracassos e não deixa que isso vai te definir. Pessoas com uma mentalidade fixa normalmente são pessoas que não vão conseguir ser bem-sucedidas em todas as áreas da vida dela, porque ela tem crenças que vão puxando ela para baixo. Então, ela define que ela depende de um resultado para que esse resultado signifique que ela é boa. Se o resultado é negativo, então significa que ela não é tão boa, que então ela não serve pra isso, então ela vai desistir. Enquanto a pessoa que tem essa mentalidade mais maleável, ela se permite errar e entende que o erro pode ser uma coisa divertida e que na verdade está aproximando ela daquele resultado que ela quer. Então você ter essa visão em relação à mentalidade é muito interessante, porque mesmo que se você falar, eu tenho essa mentalidade mais fixa, a mentalidade ela sempre pode ser transformada. E isso são estudos que a neurociência tem feito cada vez mais. Vocês sabem que eu amo neurociência, então cada vez mais se sabe que você pode sim mudar a sua mentalidade e a maneira que você enxerga a vida. Enquanto você muda a maneira que você enxerga a vida, vai ser muito mais fácil de você lidar com o estresse, lidar com as mudanças da vida, lidar com esses sentimentos de inadequação. Porque enquanto você acha que tudo é fixo, tudo tá te definindo, tudo é muito pesado, isso vai ser uma verdade pra você. E quando você tá aberto pra vida, pra viver e pra errar, pra acertar, aí sim você começa a ficar mais leve. Não é que a vida vai se tornar mais fácil e você vai alcançar tudo de uma vez, mas aquele processo pode se tornar muito mais leve e muito mais divertido para que você alcance os seus resultados. Eu achei sensacional esse artigo e basicamente, define isso que eu tô trazendo para vocês, porque quando você aprende a lidar com o fracasso de uma forma mais rápida, é só um sentimento, você pode mudar, você pode fazer o que você quiser e você ainda pode tentar de volta e não precisa desistir só porque você se sentiu ruim naquele momento, isso muda tudo. Então, não, só pra dizer pra vocês, eu não vou desistir de jogar, inclusive essa
sexta-feira eu já vou jogar de volta. E eu não acho que eu sou ruim, porque naquele momento não foi tão bom e tão incrível quanto a minha expectativa estava setando. Eu vi que eu tive uma melhora desde que eu comecei a jogar esses campeonatinhos e eu tô gostando bastante. E aí, lembrando, né, meu objetivo não é virar pró, eu não quero virar profissional, nem nada disso. É simplesmente me tornar boa como um desafio pessoal, porque eu adoro esses desafios pessoais que tiram a gente da zona de conforto. Só que sair da zona de conforto é entender que sim, você não vai ser tão bom em tudo que você está se propondo a fazer e abraçar isso. E abraçar isso inclui você perder a vergonha de ser vista tentando. Então, quando você está começando algo novo, que seja uma carreira, estudos, uma língua nova, você está começando um esporte novo, você não vai ser bom naquilo, obviamente. E muita gente não quer nem começar porque ele não quer ser visto tentando. Ele não quer ser visto errando pra depois ficar bom. Ele já queria ser bom de primeira. Então, se ele não é bom, ele não quer nem correr o risco. E eu posso te dizer que eu já fui essa pessoa. Uma pessoa cheia de potencial, mas que nem tentava fazer as coisas porque eu preferia estar presa nesse potencial do que eu poderia ser do que realmente tentar, porque se tentar iria incluir momentos que eu não iria ser boa, momentos que eu iria falhar como pessoa, como ser humano, que eu iria falhar com os meus sentimentos, que eu não ia estar na altura do que eu queria realmente ser. Então, ter essa visão fez com que eu adiasse sonhos, com que eu não fizesse certas coisas, que eu fosse me mantendo dentro da minha zona de conforto, mas a minha zona de conforto que me impedia de crescer. Então, eu entendi que se eu quero crescer, eu vou ter que lidar com esse sentimento de que eu não sou boa e que tá tudo bem eu não ser boa em algo e eu posso me tornar boa fazendo aquilo repetidamente. Então, ter essa mentalidade, essa mudança, né, principalmente de mentalidade em relação ao fracasso, em relação aos resultados que eu espero, foi uma coisa que fez com que eu realizasse muitas coisas na minha vida. Porque eu não me prendo mais, eu não permito que esse sentimento de pequenez me defina. Porque não é porque eu tô me sentindo pequena em algum momento e inadequada que significa que eu sou pequena e inadequada. Na verdade, significa só que eu tô com medo, que eu tô tentando fazer algo que eu ainda não domino, que tá fora da minha zona de conforto, e eu tenho permissão como ser humano para tentar, errar e principalmente para ganhar mais resistência emocional em relação àquilo. Porque se você ainda se sente mal em relação a alguma atitude de outra pessoa, em relação a algum acontecimento, é porque você, de certo nível, ainda não tem aquela resistência emocional para lidar com aquilo. Então, por exemplo, andar. Pra você, hoje, andar é completamente fácil. Você nem pensa, você coloca uma perna na frente da outra, aquilo assim, automático pra você. Mas pensa pro nenê. Quando o nenê tá aprendendo a andar, quando ele cai, ele chora. É uma coisa estranha pra ele tá tentando. Imagina se, quando a gente fosse nenê, a gente tivesse essa mentalidade, né, de que, ai não, não sou capaz, eu vou desistir. Quantas pessoas não iriam andar simplesmente porque elas iriam desistir e falar que elas não são boas o suficiente pra aquilo? Muitas, infinitas, porque é isso que a gente continua fazendo na nossa vida, na nossa realidade, em relação aos relacionamentos, a lidar com os nossos sentimentos, a esportes, profissionalmente, a gente tá sempre colocando essas travas que vão impedir que a gente evolua na nossa vida. E sim, assim como eu falei pra vocês, eu ainda não sou perfeita nesse quesito, eu ainda me sinto frustrada, eu demoro 1, 2, 3 dias, às vezes até uma semana pra conseguir lidar com essa frustração, mas eu consigo lidar com ela hoje de uma forma muito melhor do que em algum momento já lidei na minha vida. E eu não permito mais que ela atrapalhe a minha vida. Isso, principalmente, eu acho que é o maior ganho dessa mudança de mentalidade. É não permitir que isso fique me travando. Então, tudo bem, tô me sentindo frustrada, eu não sou tão boa. Ok, o que eu posso fazer pra melhorar isso? Estudar mais. É treinar mais. É tentar mais vezes até o momento que eu ganhe maturidade de fazer, sabe? De ação mesmo. Então, é essa permissão que você se dá pra ser ruim e pra aprender que vai fazer com que você consiga melhorar, sair da tua zona de conforto e ser um ser humano melhor no final das contas. E eu acho que essa questão de frustração pega muito nós, mulheres, porque a gente é ensinada desde novas que a gente deveria ser perfeitas, né? E até o nome do podcast é Imperfeita, pra que a gente entenda que a gente não precisa tá sempre nessa perfeição, porque se a gente quiser tá sempre nessa perfeição em todos os âmbitos da nossa vida, muito provavelmente a gente vai deixar muitas coisas legais de lado que a gente poderia fazer, porque a gente não é muito incrível naquilo. E ficar fazendo só coisas que estão dentro dessa pequena zona de conforto que você acha que você é muito bom e nem tentar evoluir dali e ficar estagnado na nossa vida. Então, eu quero ser uma mulher que vai conquistar muito mais coisas e eu quero inspirar também mais mulheres a tentarem, a se permitirem errar também, porque
Eu acho que a gente merece ver cada vez mais mulheres dentro do seu próprio sucesso, tentando, errando, acertando, e que a gente possa ter uma comunidade em que a gente se abraça de verdade em relação a isso, sabe? Eu espero que esse insight tenha sido útil pra você, assim como foi pra mim, assim como tem me ajudado realmente a lidar com todas essas questões e me transformado bastante. E que a gente possa olhar para os nossos fracassos não como algo pesado, negativo e difícil, e sim como algo a ser enfrentado, transformado e que pode ser leve e divertido também, tá bom? Vejo vocês semana que vem. Um beijo e até mais.